A notícia, os vídeos viralizaram e tomaram conta da grande mídia. Todas, claro, associando sempre a narrativa de ET. Qualquer criatura estranha que apareça no mundo, mesmo que aparentemente não tenha tecnologia nenhuma, é sempre e será sempre associada a alienígenas, porque faz parte de uma agenda muito maior. Então Band News FM Curitiba diz: ET na Ilha do Mel vira assunto pra piada. Rádio Aliança: mistérios revelados dos seres estranhos são flagrados na Ilha do Mel no Paraná. Jornal do Estado de Minas: vídeo mostra supostos ETs na Ilha do Mel no Paraná. JB Litoral: ETs, criatura é vista em Morro da Ilha do Mel, bem Paraná. Ilha do Mel, no litoral do Paraná, viraliza nas redes sociais com vídeo de seres estranhos, com 3 metros de altura em morro. Até o governo do Paraná pegou carona no viral em propaganda nas redes sociais. Então o cara ainda por cima, né? Pegou uma carona aí. Esse assunto ele foi parar no Trend Topic de todas as redes sociais no sábado, dia 6, por conta dos vídeos que nós veremos agora juntos, para que você, né, não se contagie com a minha opinião. Eu quero primeiro que você veja do que se trata, se você não viu ainda. Nós temos vários vídeos aqui, então vamos ver juntos. Em seguida a gente volta. Você consegue captar as vibrações, vem até nós. Só não vem à noite. Mano, pior que mexe esquisito demais. Ele parece, sabe aquele lance de índio? Essas plásticas é grande. Aquele movimento de índio, um arco e flecha, é o movimento dele. Mas é interessante. Ó, ele tá no meio do morro, olha ele no meio do morro. Ele vai ser muito camufladão, A gente tá 1,5 km daqui, né? Olha só, ele tá descendo agora, ele tá descendo aqui, ó. Gente, é muito rápido. Cara, menos de um minuto. Olha só. Não, gente, vamos lá, mãe. Vamos. Não, olha lá. Que Kong, se fosse um macaco. Tá conseguindo ver ele ainda? Aham. Em direção a essa pedra aqui. Continua descendo. Tá no zoom máximo aqui. Deu 5 metros. Continua descendo. Continua descendo. Cara, faz 2 minutos que ele desceu do topo. Ele desceu muito rápido. Olha as passadas dele, o tamanho. E ele tem trilha? Não. Putz, Não, é um sumiu. gigante. Eu tô vendo aí, eu tô vendo. É um gigante O meio mesmo. falou, é uma milagre. Ele tá descendo. É um gigante mesmo. Não, ele vai pra algum lugar, velho. É. Gente, olha o tamanho do cara lá. Olha a rapidez. Olha a rapidez. Caiu atrás da pedra. Então você viu aí que eles são grandes, né? Existe alguma coisa ali. Mas o que me chama muita atenção, e eu quero agradecer muito ao inscrito, o nosso irmão Pego, né? Um abraço forte para ele. Primeira dica arrasante do nosso irmão em 2024. Espero que venha muitas outras. Muito obrigado a ele e a todos que enviam. O que mais me chamou a atenção de todos foi essa imagem aqui que você vê mais nitidamente. E parece uma coisa torta, né? Aqui, tradicionalmente no Nordeste, tem os famosos bonecos de Olinda. Tem vários, né? Inclusive alguns que homenageiam entidades como o Homem da Meia-Noite, né? E são bonecos mais ou menos assim. Então, meus irmãos, quando eu vejo o governo falando, a mídia dando essa conotação sempre, né? Esse aspecto de alienígena, eu percebo algo estranho, algo meio podre. Não me cheira muito bem, sabe? Se de fato for uma coisa real, eu peço inclusive que você me diga o porquê você acha isso, né? As imagens, elas são reais sim. Agora, o que são essas criaturas, né? Dizendo que é ET me parece forçado demais. Tenho certeza que não. Aliás, qualquer coisa que estranha é sempre associada a alienígenas. Tem várias teorias para várias coisas nesse mundo, mas a única que a mídia dá atenção e fala sobre é alienígenas, é ET. Até porque muitos bilhões de dólares foram investidos para exatamente isso, para que essa ideia fique na cabeça das pessoas. Os próprios internautas não precisou nem da mídia, né? Assim que os vídeos começaram a viralizar, as próprias pessoas estavam dizendo: deve ser alienígena, é ET, porque aprenderam isso nos filmes. Foi gasto muito para programar a mente delas para isso. Se isso realmente for alguma criatura estranha, né, fora do mundo, se for real, se não for alguns bonecos de Olinda ali, literalmente, o que poderia ser tá mais para os Néfilins, né? Para quem não sabe sobre os Néfilins, quem eram os Néfilins? Eles eram gigantes violentos que nasceram da união de anjos maus com mulheres nos dias de Noé. A Bíblia diz que os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Isso está escrito em Gênesis 6:2. Esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se voltaram contra Deus. Eles abandonaram sua própria morada correta no céu, se materializaram em corpos humanos e tomaram como esposa todas as que escolheram. Judas 6, Gênesis 6:2. Os filhos que nasceram dessa união desnatural não eram pessoas normais.
Está escrito em Gênesis 6.4. Os Néfilis eram valentões, gigantes tiranos que encheram a terra com violência. Gênesis 6.13. A Bíblia fala deles como os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Gênesis 6.4. Eles deixaram uma herança de violência e medo. Gênesis 6.5, Números 13.33. Esses seres eram tão perversos e o homem comum não teria chance nenhuma contra eles. A nossa genética, a nossa árvore genealógica, ela estava comprometida. Não tinha mais como o homem se desenvolver porque eles eram violentos. Se por acaso eles quisessem uma mulher, eles simplesmente a tomavam à força. E com ela, em posse, tinham muitos filhos. E esses filhos eram tão violentos, nasciam tão violentos quanto eles. Então o homem natural, o homem de Deus, ele não teria como se desenvolver no meio disso. Ele seria de fato extinto. E foi aí que Deus teve a ideia de fazer o dilúvio, um dilúvio global para destruir aquele mundo violento. As pessoas às vezes não entendem, né? Até hoje quando se fala em Sodoma e Gomorra, e aí as pessoas dizem, nossa, mas esse Deus é muito mau, né? Porque ele destruiu cidades inteiras, tinha crianças ali. Mas todas, meus irmãos, já vinha de uma árvore muito errada e não daria coisa boa. A grande questão é essa. Se é difícil você em um cargo importante em uma empresa, mesmo que a empresa seja sua, inclusive, aí é que fica difícil mesmo você tomar uma decisão. Imagine sendo Deus, né? E vendo ali o mundo que ele criou sendo modificado, totalmente modificado. Esses Néfilis, meus irmãos, eles são identificados na Bíblia, né, como os filhos do verdadeiro Deus. Está em Gênesis 6.2. A Bíblia usa essa mesma expressão para falar dos anjos. Em Jó 1.6, 2.1 e 38.7. Os anjos tinham o poder de se materializar em corpos humanos. Gênesis 19.1.5 e Josué 5.13.15. O apóstolo Pedro falou dos espíritos em prisão que tinham sido desobedientes quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. 1 Pedro 3.19 e 20, falando sobre o mesmo assunto, o escritor da Bíblia, Judas, explica que alguns anjos não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta. Judas 6. É errôneo considerar que os Nefilim são anjos, né? Eles não são. Eles são uma mistura, né? Eles são mestiços de mulheres humanas normais com anjos caídos. Então nasceu, né, aquela raça violenta e que não deixaria o mundo em paz se continuassem existindo. Acredito que o sistema hoje ele investe muito e controla muito para que as pessoas não tenham noção dessa realidade. É por isso que uma teoria como essa, que com certeza chamaria mais a atenção do que uma história batida como alienígenas, né, hoje em dia, ela não é nem sequer mencionada um segundo pela grande mídia. Você vê isso em canais como esse, né? Uma explicação, se de fato não se tratar aí, que para mim me parece, meus irmãos, no caso desses gigantes aí da Montanha do Mel do Paraná, me parece ser uma farsa, né? Mais uma campanha de marketing, né? Principalmente agora em época de muita gente ainda está em férias, nem volta. O Brasil só volta mesmo a funcionar depois do carnaval, né? Depois de homenagear as entidades demoníacas através daquela festa da carne, aí é que as coisas começam mesmo a funcionar. Então tem vários lojistas, os grandes, né? Os donos, os cabeças, né? Só começam a fazer os grandes negócios depois que passam essa época. Passa ali final do ano, eles estão homenageando aí o Januário, né? O deus Januário, e só vão parar agora após a festa da carne, né? A comemoração deles só acabam aí. Então a economia fica literalmente parada. E aí me aparece uma coisa dessa, né? Justamente em uma época que esses grandões que tem grana para ir para ali, né? Não importa onde estejam, eu acho muito estranho, né? Agora, se for real, meus irmãos, pode ser uma descendência, né? Até porque tem uma teoria também que esses seres não desapareceram, mas eles foram para o fundo da terra, né? Essas montanhas, esses morros poderiam ser inclusive a entrada deles. Eu tenho uma história em quadrinhos, meus irmãos, que eu nunca lancei porque, assim como o meu livro que eu escrevo, né, eu tenho uma história em quadrinhos que eu fiz 21 edições. E lá eu também, no primeiro episódio, tem um monstro em cima de um morro e um monte de pedras mal colocadas que embaixo fica um portal. Fica um portal para uma dimensão. E isso, meus irmãos, eu escrevi em 1997. Era moleque ainda. Eu escrevi em 1997. Fiz os desenhos, né? Hoje eu remasterizei já, mas nunca lancei porque não registrei, né? Então não posso lançar, mas eu tenho até um anime. Vou colocar bem curtinho aí para vocês verem.
Não posso acreditar. Você é um maldito covarde e o acertou pelas costas. E quem mandou ele estar de costas pra mim? Você vai me pagar, seu covarde! Nossa, que poder impressionante. O sangue é mesmo lindo. Droga, precisa ajudar o quê? Meu Deus, você está todo quebrado. Então, vocês conhecendo um pouco do Davi, né? Eu aprendi, inclusive, a editar vídeo fazendo animação, né? O meu maior sonho era esse, era fazer as edições aí do mangá, né? Da minha história, que é própria. Personagens, poderes. E vou dizer pra vocês, se vocês gostam do vídeo, nenhum vídeo meu se compara a nenhum roteiro de nenhuma edição dessa. É fichinha, né? Até porque os vídeos são coisas reais, né? São coisas que acontecem. E aqui eu posso fazer literalmente o que eu quero. A dublagem não é oficial, né? Eu pedi ao meu cunhado aqui pra ele fazer. Eu pensava em mais pra frente, né? Juntar uns inscritos que tivessem o dom pra fazer dublagem e fazer. Mas isso aí, meus irmãos, leva muito tempo e dinheiro, né? Infelizmente. Então, as 21 edições que eu tenho prontas, se fosse fazer em episódio, daria mais ou menos uns 50 episódios, né? Mas não é o tema do vídeo. O tema do vídeo hoje, depois a gente conversa sobre isso, né? Outra hora. Daqui a alguns anos, quem sabe. Mas falando da lenda, para você ver como a lenda é antiga, né? Mesmo aí, na minha edição já tinha isso em 1997. E não foi eu que inventei, né? Já existe essa crença muito antiga, embaixo de montanhas, né? Escondidas em montanhas, ela é muito antiga. E quando a gente vê, né, seres como esses, você fica realmente pensando, será? Né? Eu fico, na mesma hora já veio logo a minha própria história na mente, né? Porque os antigos acreditavam nisso e existe uma teoria, até filmes saíram disso, né? Viagem ao centro da Terra, onde não mostrava aquele núcleo pegando fogo quente ali como a NASA hoje nos ensina, né? Mas mostrava uma terra oca, né? Uma terra ali onde nas profundezas inclusive estariam os dragões, que hoje são chamados de dinossauro. Então tem muita lenda, né, em cima disso. E os antigos iam inclusive atrás, faziam expedições. Muitos inclusive faleciam tentando encontrar esses seres, esses lugares, né? Eles acreditavam fielmente nisso. Tem inclusive lendas, esses eu documentei no nosso livro. Esse eu espero lançar para vocês. Também até ali no Pantanal. Existia horas e lugares e certas entidades que poderiam abrir portais para a suposta terra encantada deles. Então existe muita teoria, muita lenda, né? E você sabe que cada coisa dessa, meu irmão, ela deve ter um fundo de verdade. Ninguém cria só por criar. As pessoas falam de coisas que elas presenciaram, né? Só que hoje a gente é ensinado a tratar como bobagem. Se existe alguma coisa, como agora a gente acabou de ver, né, estranha, tem que ser alienígena, né? Quando a mídia não quer dizer que é uma farsa, uma campanha de marketing, como eu acho que é, eu penso que seja, e você é livre aí para dizer, Davi, eu não acredito nisso, eu acredito que é mesmo. Então deixa aí nos comentários, né? Mas eu acredito que seja mais aí para puxar, né, o marketing. Mas se não fosse, não seria alienígena, tava muito mais para Nefilins. E poderia reviver, inclusive, essas teorias, né, essas lendas antigas. Você imagina um filme como daria, né? Se quisessem fazer mesmo um filme brasileiro bom, né? Usando aí, inclusive, os nossos recursos como eles fazem, tá aí um bom tema. Mas os caras não fazem, meus irmãos. Porque falar dessas coisas dá choque, sabe? É remoso. Enfim, né? Então fica aí mais um mistério misterioso que o tempo vai dizer, né, se realmente existe ou não. Se existir, outras pessoas vão flagrar por outros ângulos, vão levantar drones, vão conseguir ver, né? Eu penso isso. Eu imagino assim, mas creio que não.